E aí pessoal, tudo bem? Estaremos fazendo hoje um mid fade. E vocês viram que já está marcado aí ó, a marcação da zero. Eu acabei resolvendo gravar esse vídeo de última hora, então mas eu tô refazendo passo a passo do início. Vocês viram que eu já marquei com a zero baixa, 2 dedinhos acima da orelha mais ou menos. E em seguida eu já venho com a máquina de acabamento, fazendo toda a limpeza do fade. Sempre mantendo bem limpo, tá pessoal, a marcação. Sempre a gente fala isso nos vídeos, porque isso é de extrema importância. Em seguida, ó, já venho com a zero alta, marcando em C, movimentos em C, para manter o fade mais limpo. Você vê ó, que a marcação da zero alta é só um dedinho acima da marcação da zero baixa, ó. Nada demais. Aqui na parte da nuca a gente já faz mais um pouco maior a marca, né, ó, para esse fade ficar mais espalhado e ficar mais harmônico. E sempre ó, deixando bem limpinho, pessoal. Sempre, independente se você for marcar ou tirar a marcação, sempre tem que deixar limpo. Já ó, agora eu já venho com a zero intermediária. Como eu já tenho costume, né pessoal, já venho com a zero baixa direto, ó, só na marquinha. Às vezes eu volto para zero intermediária e fico nessa, entre intermediária e zero baixa. E só na marquinha, só nos detalhezinhos, só na região que tá mais escura. Isso é uma limpeza, né pessoal, é uma lapidação. Vocês têm que ter em mente que isso aqui é como se fosse uma matéria-prima, sabe? Você tem que estar lapidando para sair o resultado harmônico. E ó, só na marquinha, só nas regiões mais escuras. Ó, já subi para zero alta porque eu vi que a zero intermediária não tava limpando. E ó, como foi rápido. Ah, Matheus, mas isso aí você tá fazendo porque o cabelo dele é um cabelo bom de fazer. Sim, pessoal, mas a técnica é para qualquer cabelo. Em alguns cabelos você vai levar mais tempo que outros, isso não tem o que fazer, mas a técnica funciona. Em seguida, ó, já venho com a 1 na baixa, mais um dedinho acima da marcação da zero alta. Aqui eu já tô fazendo meio que tipo a conexão do tom cinza pro tom mais escuro, né? E aqui, pessoal, também é só mais um dedinho que você vai subir acima da zero alta, ó. Passando bem passado a 1, até porque quando você tá com frente na máquina, acaba tirando menos, então você tem que estar passando mais e mais vezes, né, ó. E sempre, pessoal, ó, penteando o cabelo para baixo, para cortar mais, o mais possível. E olha lá, eu passo bem passado a máquina, pessoal. É um processo que você vai vindo e repetindo. Em seguida, ó, já vem com o pente meio na alta, só na marcação, ó, só na região mais escurinha, para preparar o próximo passo, né, ó. Movimentos retos na marcação. E sempre com calma, pessoal. Sempre ver onde você está passando a máquina, sempre penteando para manter o cabelo bem limpo. E em seguida, ó, já venho com a meio na baixa, só na marquinha. Que a meio na baixa, pessoal, ela é como se fosse uma zero alta, só que um pouco mais alta, um pouquinho mesmo. E ó, venho passando só na marquinha. Quando eu vejo que eu tenho que subir mais um pouco, eu tiro a máquina, como se fosse um movimento em C. Mas quando eu vou passar só na marquinha, eu passo o biquinho da máquina inteira, ó. E só nas regiões mais escuras. Pessoal, vocês têm que entender o que é um degradê. Degradê é a junção dos tons. Então, ó, eu tô fazendo a junção, tô limpando ali onde eu vejo mais escuro. Vocês têm que ter essa visão ótica. Vocês têm que ter noção que o degradê, ele tem que ficar o mais limpo possível, ó. E eu venho em alguns pontinhos que eu vejo que está mais escuro do que outros. E com calma, ó, eu volto para zero alta, depois eu jogo de novo na zero baixa. O cabelo que vai falar o que eu vou ter que usar, ó. E vou continuando passando, pessoal, ó. Só o biquinho da máquina. Logo após, ó, de ter passado o penteamento, eu já venho com a zero alta de novo. Só que aqui é o famoso pontilhado, né, pessoal? Aqui a gente só tá pegando os detalhezinhos que ficou, ó. Só onde tá mais escurinho, só onde o pente meu não consigo tirar. Eu venho com calma, ó. Às vezes eu jogo na zero na baixa de novo e venho na zero alta. Só os 3 dentinhos da maquininha, pessoal. Ali eu só estou usando literalmente a quina da máquina, como vocês já viram falar em outro vídeo aí. E com calma, pessoal, sem pressa. Até porque o cabelo é uma arte, né? Você não pode ter pressa para fazer uma arte.
todo um cuidado para o fade ficar bem bonito, para você estar podendo postar nas suas redes sociais. Você tem que pensar como as pessoas vão ver, você tem que agradar o seu cliente e pensar que você está fazendo isso para Deus também, pessoal, porque o nosso trabalho é muito importante, nosso trabalho mexe com a autoestima das pessoas. Então é isso, ó. Limpei o que tinha para limpar, a casa era alta. E logo em seguida, você sabe que ficou um pouco de volume de cabelo ali em cima. Eu vou vir com a tesoura dentada, só tirando os volumezinhos que ficaram no restante do corte. Pessoal, é uma técnica muito rápida de você fazer na barbearia. Parece que não, mas é. Pra vocês terem noção, esse cabelo dele aí, ó, acabei em 20 minutos. O fade, óbvio, né? Porque tem toda ainda a parte de limpar na lâmina, de fazer o risquinho, essas coisas levam mais tempo. Mas o degradê mesmo costuma ser bem rápido, pessoal. Depois que você entende o que é um degradê e uma forma mais rápida de fazer ele, o processo se torna muito mais rápido e mais simples, né? Vai ser muita enrolação, só nas regiões mais escuras, nas regiões que tem mais densidade de cabelo, eu venho com a tesoura dentada. Sem tirar muito, sem ferir muito o cabelo, ó, só o necessário. E vou cortando aos poucos. Sempre penteando o cabelo para baixo, voltando a repetir. E outra coisa, pessoal, sempre mantém seu cliente limpo, tá? Você vê que ficou aquele excesso de cabelo, vem, passa o secador nele, passa o limpador, né, o espanador na verdade, para manter o cliente limpo, porque isso também retrata muito a higiene que você tem no seu trabalho, né, pessoal? Isso é assim, é coisa minha, tá? Isso me dá agonia quando eu deixo o cliente sujo, então tem que o seu cliente é com o secador. E ó, pessoal, a mesma coisa que eu fiz a zero alta só com o biquinho dela, eu venho com a tesoura dentada da mesma coisa. Em algumas regiões, ó, eu passo a tesoura dentada, mesmo no fade mesmo, em algum pontinho que eu vi ali que ficou mais escuro. O pessoal conhece essa técnica como point cut, né? Esse cabelo do cliente aí não precisou tanto. Tem cabelo que eu uso muito a técnica de point cut, justamente para não precisar marcar mais ainda com a máquina, né? Porque a lâmina da máquina acaba tirando mais do que a tesoura. Então a tesoura é bom para vir nessas regiões minúsculas aí, ó. Esse é o punch cut, pessoal. Usar a ponta da tesoura em algumas regiões mais escuras. Continuamos aí, ó, só na parte volumosa e com cuidado. Em seguida, pessoal, o cliente me pediu para fazer um risquinho. Então, ó, para fazer um risquinho é muito simples, ó. Você usa só a pontinha da máquina. Sempre, pessoal, mantém esse risquinho mais liso, mais fino possível, tá? Porque senão você vai acabar fazendo algo exagerado. E ó, é só no toquinho, pessoal, só na paciência, não precisa ter pressa para fazer um freestyle. Igual eu já falei, você tem que pensar que o seu trabalho é uma arte, então a arte demanda um pouquinho de tempo, querendo ou não. Por mais que seja um corte simples, ainda assim você tem que fazer esse bem simples, o mais perfeito possível, né, pessoal? Até para o seu trabalho chamar mais atenção. E eu só uso a quininha da máquina, eu vou fazendo. Só usando a quina da máquina de acabamento para fazer o risquinho, sem pressa nenhuma. E vou passando na máquina. E quando vocês for navalhar, pessoal, é a mesma coisa, tá? Mantém sempre o risquinho mais fino, para não ficar aquele trem muito estranho e tal. Aí, pessoal, acabei fazendo um erro, ó. Eu deixei a ponta mais grossa, querendo ou não, eu acabei errando aí. Só que eu sabia que eu ia arrumar na lâmina, sabe? Então eu nem preocupei. Aí. E vocês vão ver em seguida o resultado. Depois de ter feito todo esse passo a passo, pessoal, você vai ter esse resultado aí, ó, que vai aparecer agora. Esse foi o resultado final do corte, com um risquinho. E o cliente me pediu uma pigmentação, pessoal. Ele me pediu uma pigmentação em seguida. Aí, ó, esse foi o resultado final do final. Se vocês quiserem um vídeo sobre pigmentação, vocês deixam aí no comentário, tá? Eu vou estar passando para vocês de uma forma simples e é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado e abraço.